O governo divulgou na noite da última quarta-feira os gastos com o cartão corporativo presidencial desde 2003. De acordo com os dados, o ex-presidente Jair Bolsonaro gastou pouco mais de 27 milhões de reais em 4 anos. Mesmo corrigido pela inflação, esse valor é menor do que Lula e Dilma gastaram em seus mandatos. Juntos, os petistas usaram mais de 107 milhões de reais dos cofres públicos em 13 anos e meio. Vamos lá, gente. Vamos começar com a nossa cientista política, que tinha vários planos para esse sabadão e está aqui comigo, fazendo parte, conosco, né? Alegrando nossa cientista política, minha amiga Deise Ciocari. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos falar sobre os cartões corporativos, então. Eles começaram no período do Fernando Henrique Cardoso e, para quem não lembra, já em 2008 teve uma CPI. Eu trabalhei nessa CPI e ela não deu em nada. Investigaram. Aliás, CPI no Brasil nunca dá em nada, né? É mais holofote para os parlamentares... Nunca dá em nada, né? A CPI, né? É muito mais um holofote para os parlamentares aparecer do que qualquer outra coisa. Mas aí eu sempre faço uma revisão histórica para a gente entender o que acontece no Brasil, né? Antes de falar especificamente desses dois governos. Também não quero me alongar muito. Mas, gente... A história da corrupção no Brasil, do jeitinho, ela é desde o período colonial. Só para vocês terem uma ideia, contar um caos aqui, mas no século XVI existia uma fábula, corria a boca pequena, que era melhor ser assaltado em alto mar por piratas do que aportar no Brasil. Porque chegava aqui no Brasil, tu era assaltado, pior ainda. Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Então, percebam como isso é histórico e não é uma invenção, é conteúdo de ciência política. E aí tem algumas peculiaridades da nossa política. O Mendes Sá, que foi o primeiro governador-geral do Brasil, em 1558, já foi investigado por enriquecimento ilícito. Então, a história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa, né? O que a gente vê agora? Por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso, que foi quem criou o cartão corporativo, já foi investigado numa CPI por causa dos gastos com o cartão, e aí veio o governo Lula e gastou, e aí não difere muito do modus operandi, né? Gastou com aluguel de carro, com hotéis de luxo. Teve a história da tapioca, que eu não sei se todo mundo lembra, mas teve... Não, a galera lembra da mandioca. Teve a tapioca. Teve a tapioca antes, com o ministro do esporte, se eu não me engano, Orlando Silva. Orlando Silva. E, claro, né, das canetas Montblanc, porque todo mundo precisa de uma caneta Montblanc para assinar um papelzinho, né? Então, existe esse gasto excessivo com cartão corporativo desde que o Brasil é Brasil. Não necessariamente com o mesmo nome, mas percebam como a corrupção ela é endêmica e ela é inerente à nossa política. Então, eu sempre falo assim, antes de apontar o dedo, olha um pouquinho para a tua sala o que tu está fazendo, porque a corrupção ela é histórica no Brasil. Isso é uma das coisas que mais me assustam. Felipe Monteiro, você acha que foi um tiro no pé do Lula, dizendo assim, ou do governo, né? Em querer abrir essa caixa de Pandora, né? E antes que era um silêncio de 100 anos, aí de repente ele decidiu abrir e ele está vendo que de repente não era o que ele imaginou. Eu posso dizer que o tiro saiu pela culatra? Eu acho que não. Eu acho que na República a regra tem que ser a transparência, a regra tem que ser a publicidade. É estranho realmente sigilo em gastos do cartão corporativo. Isso não pode acontecer. E eu acho que o Lula realmente acertou em divulgar os gastos do Bolsonaro com o cartão corporativo, sim, não é? E a gente tem que parar com esse negócio. Uma coisa que me incomoda muito, sempre que eu tenho algum problema, a gente gosta de comparar um problema que está acontecendo com o governo com os governos anteriores, né? Quem gastou mais? Quem gastou menos cartão corporativo? Né? Mas isso começou com o Lula. Então, o discurso do Lula, se tem uma pessoa que foi comparatista aqui, foi ele desde o início. Isso é errado. Ele compara com o primeiro ano de governo dele. Ele não compara com os últimos anos, não compara com o governo Dilma. Ele compara lá quando ele pegou em 2003 o país. Só fazendo um paralelo aqui, me desculpa, tá? Por te interromper.